vezes eu penso assim, pô, eu tô ficando um velho chato, rabugento, ranzinza. Posso estar mesmo e as duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Mas, cara, você vai ver uma disputa de pênalti em Copa América. É o primeiro a bater, o Militão. O cara vai fazendo petequinha com a bola na mão. Já tá errado ele ser o primeiro a bater, convenhamos. Nós perdemos uma Copa do Mundo há 2 anos no Catar, em que o Brasil botou o primeiro para bater um zagueiro. Sim. Marquinho, carimbou a trave. E aí vai de novo com o primeiro para bater de novo na Copa América, outro zagueiro. Então o cara chega fazendo petequinha com a bola para bater um pênalti em Copa América. Aí o outro com aquela corridinha que vai e volta, aquela... Pô, leva a sério. Tem uma imagem aí na internet que tá rodando, tá viralizada há alguns dias. Jogador do Brasil fazendo escovinha no cabelo antes do jogo, passando creminho na cara. Poxa, todo homem tem direito de ser vaidoso. Problema nenhum. Agora, isso não pode ser o foco principal do futebol brasileiro. Sabe? Ô Nath, o Neymar, eu falo isso desde 2018. O Neymar na Copa da Rússia em 2018, ele levou pra lá 2 cabeleireiros. E a cada jogo ele tinha um corte de cabelo diferente. Será que um jogador que tem isso como prioridade, ele tá focado no que deve estar focado? O Ronaldo, quando foi campeão do mundo, levou pro Japão e pra Coreia o Filé, que era o fisioterapeuta, que estava cuidando da parte física dele. O Neymar leva 2 cabeleireiros. Então, quando o cara não tá com foco, a coisa não acontece. E o pior pra mim, Nath, é que nós estamos vivendo uma geração inteira que é o espelho do Neymar. Jogadores descompromissados, que tem um talento enorme, mas que o foco não tá no talento, que não tem identidade com a seleção brasileira, porque todos estão saindo tão novos do Brasil que não tem identidade, não tem aquela ligação, aquele amor, aquela paixão com a seleção brasileira. Você junta isso a uma CBF que não tem comando, porque quem manda na CBF hoje não é o presidente da CBF, é uma liminar do Supremo. Essa é a verdade. Quem manda na CBF hoje é uma liminar do Supremo, porque o presidente da CBF não manda bulhufas na seleção brasileira. Ele não sabe para que lado que ele leva o nosso futebol, Nath, porque há 1 ano atrás a gente tinha que esperar o Ancelotti. E ele passou 1 ano falando que o Ancelotti viria e a seleção perdendo tempo. E por que o Ancelotti viria? Porque não tinha um técnico à altura no futebol brasileiro. Sim. O Dorival Júnior estava onde? Porque de duas uma. Ou o Dorival Júnior não servia para a seleção brasileira e aí continuaria não servindo para a seleção brasileira, ou ele não servia e inventaram dele passar a servir. Por que há 1 ano atrás a gente precisava de um técnico estrangeiro e da noite pro dia, não, nós estávamos errados, tem o Dorival aqui, o Dorival é bom demais. Pera aí, gente, tá tudo perdido no futebol brasileiro. E tô dizendo isso aqui 1 ano antes de uma Copa do Mundo, porque a gente pode chegar no que vem e ganhar uma Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo é diferente de tudo, a coisa encaixa ali, você tem um mês bom, o time cresce, ganha moral e ganha a Copa. 1 ano antes da Copa de 94, o Brasil vivia o caos. 1 ano antes da Copa de 2002, o Brasil vivia um caos e ganhou. Em 82 tinha uma seleção fantástica e perdeu. Em 74 tinha uma seleção fantástica e perdeu. Futebol tem muito disso, você encaixa ali na hora H e ganha. Já vi times medíocres ganhando campeonatos importantes. Agora, que é muito estranho, o Brasil desmanchando como tá, com jogadores sem a menor identidade. Ô Nath, aquela brincadeira que fizeram na propaganda do Ronaldinho Gaúcho é a brincadeira mais verdadeira que eu já vi, porque ali só foi dito verdade. Sim. Só foi dito verdade ali. Futebol brasileiro tá de mal a pior, a seleção brasileira tá de mal a pior. Nós não temos um técnico à altura da seleção. Ô Nath, um técnico que na hora da decisão dos pênaltis não tem autoridade para chegar lá e falar com o grupo, tem que ficar igual menino no jardim de infância, atrás da rodinha pedindo para falar. Que técnico é esse para a seleção? Esse cara não tem autoridade para estar ali, não.
Jogador de futebol, olha a imagem aí no YouTube da Itatiaia. Enquanto o Bielsa tava lá com os caras todos parados ouvindo, o técnico da seleção brasileira atrás da rodinha com os jogadores tomando a decisão. É ferro! É ferro que nós vamos tomar enquanto continuar assim. Enquanto jogador da seleção brasileira tiver preocupado em fazer escovinha no cabelo e passar creminho, é ferro que nós vamos tomar. Enquanto o Neymar for a referência para essa seleção e para essa geração, é ferro, porque são todos o espelho do Neymar. Estão mais preparados para a vida de popstar porque da vida de jogador. Podem ganhar a Copa do Mundo. Podem ganhar, porque já vi seleções razoáveis ganhando. Chega na hora, dá tudo certo e ganha. Mas só se for do destino para ganhar, Nath. Porque tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem nada para ganhar. Mas pode ganhar, porque futebol é assim. Mas o caminho pro ferro tá grande, viu? São 2 anos até a Copa do Mundo, né, João? Mas as perspectivas não são boas. Quando você olha para essa geração, o sentimento é de que nós ainda vamos viver um jejum de títulos mundiais por muito tempo, porque falta muita coisa. Falta, inclusive, João, eu acho que a gente tem jogadores muito talentosos na seleção brasileira. Tem o Vinícius Júnior, que tá aí a ponto de bala de ser o melhor do mundo. Tem o Rodrigo. Tem jogadores interessantes em todas as posições do time. Mas eu sinto falta também, João, nós não temos hoje um jogador que chame a responsabilidade, que faça algo diferente, que seja um líder, que seja exemplo. Tecnicamente, nós temos um jogador que é totalmente diferente, que é extra classe, que é o Neymar. Mas, infelizmente, o Neymar, enquanto comportamento, não é um exemplo a ser seguido. Enquanto compromisso com a seleção brasileira, sofre muito também com as lesões que não são culpa dele, mas que interferem na sequência que ele tem dentro do time. Me permite um parêntese. As lesões não são culpa do Neymar, mas como ele trata as lesões, isso é culpa do Neymar. É o que eu falava. Ele é exemplo técnico, ele é exemplo de talento. Ele poderia ser a referência, mas o comportamento dele faz, inclusive, João, que muitos brasileiros hoje não queiram o Neymar na seleção, porque não se sentem representados. Eu sou um deles. Esse não pode ser o nosso camisa 10, por mais talentoso que ele seja. E eu me incluo nesse grupo também, muitas vezes. Sabe aquele incômodo que você tem para torcer pela pessoa? Eu tenho um incômodo hoje de torcer pelo Neymar. Eu reconheço que ele é craque, ele joga muita bola e a seleção brasileira precisa dele. Mas precisa dele com outra postura. O Neymar poderia ser o início de uma mudança. Não, gente, peraí. Vamos mudar isso aqui, vamos chamar a responsabilidade, vamos fazer isso aqui dar certo. Vamos acabar com muito mimimi, com muita corridinha, com muita rede social, com muito Instagram, com muita fofoquinha. Vamos fazer isso aqui dar certo. O Neymar poderia ser o início da mudança, mas depende muito dele também. Mas ele é o símbolo de tudo que tá errado no futebol brasileiro. De jogador que tá preocupado com a escovinha no cabelo ao invés de preocupar em liderar elenco. Jogador que tá preocupado, Nath, em levar cabeleireiro pra Copa do Mundo. Jogador que tá preocupado em sair em foto de artista de cinema. O artista de cinema é de cinema, banda de rock é banda de rock, e jogador de futebol é jogador de futebol. E sabe, tem uma coisa também que me incomoda, João? E ontem, naquele andar do Militão, na cobrança do pênalti, né? Eu fiquei pensando assim, a gente tem vivido muito de passado, João. E esses caras, eles estão achando que eles são tão bons quanto os do passado, e eles não são. Você sabe o que está acontecendo com a nova geração? Eu tenho um menino de 12 anos, que é o auge da paixão no futebol, é quando você tem 10, 11, 12 anos. Meu menino não tá nem aí pra seleção brasileira. Ele não perde um jogo da Champions. Mas não tá nem aí pra seleção brasileira. Ontem eu falei pra ele, João Gabriel, vamos ver o jogo da seleção com o papai. Ele nem aí pra seleção brasileira. A mãe é muito rígida com a hora de dormir, né? O pai incentiva a ficar acordado até mais tarde pra ver futebol. Mas ontem a Tati ia dar uma brecha, né? Uma colher de chá. Os meninos não querem ver a seleção brasileira. É muito triste. Ô Nath, aquele caminhar do Militão, aquilo ali é um assinte da dancinha do Paquetá. Vai dançar no pescoço de um jumento, pô. Dancinha do Paquetá, uma ova. Vai jogar bola. E não dá a impressão de que eles se acham muito melhores do que eles são?
como se o cara pudesse ir caminhando para uma cobrança de pênalti, valendo uma vaga em semifinal de Copa América, como se ele estivesse caminhando para a pelada do condomínio dele no domingo de manhã. Pô, isso aqui é a seleção brasileira, isso aqui é a única camisa pentacampeã do mundo. Eu não posso ir para a cobrança de pênalti achando que eu vou botar a bola na marca da cal e vou chutar de qualquer forma e a bola vai entrar, porque eu preciso ter responsabilidade com o meu trabalho. Um bando de marmanjo descompromissado, mascarados. Ó, e o pior é que vão gerando cultura. O que mais me irrita no Neymar é que ele é o grande responsável por uma cultura equivocada no futebol brasileiro. Porque os mais novos vão vendo aquilo e vão achando que aquilo ali é o caminho. Não, e não é só o Neymar não, tá, João? Se você for passar um pente fino, e muitos desses jogadores que hoje investem a camisa da seleção... O Hendrick acabou de chegar, já é, toda uma pose, toda uma pinta, acabou de chegar, tem 16 anos, moleque. E é jogador que, infelizmente, na sua vida pessoal, com péssimos exemplos. É jogador que não paga pensão, é jogador que namorada, esposa grávida, o jogador tá na balada... Sabe? Pô, você tá vestindo a camisa, ninguém tem nada a ver. É o último capitão de seleção brasileira preso por estupro. Preso por estupro. Né? Ninguém tem nada a ver com a vida pessoal dos jogadores, mas assim, poxa, a partir do momento que você veste a camisa da seleção brasileira, que você é idolatrado por milhões e milhões de pessoas, que você segue de exemplo para tantas crianças, dá uma segurada. Envolvido em escândalo de aposta. O nosso titular da seleção brasileira, envolvido em escândalo de aposta e preocupado em fazer dancinha. Paquetá, eu não quero que você faça dancinha não, Paquetá, eu quero que você faça duas coisas. Primeiro, joga bola, que você não jogou nada na Copa América. E segundo, que você, Paquetá, explique por que apostaram na ilha de Paquetá, onde você nasceu, que você ia tomar cartão amarelo e você tomou. Né? Ô, Nath, tem alguns problemas, né, João? Por exemplo, o Paquetá não é o nosso camisa 10. O camisa 10, quem veste a camisa 10 é o Rodrigo. Mas o nosso camisa 10, na função de articular, de fazer o jogo acontecer no meio campo, é o Paquetá. Ele pode daqui a pouco ser impedido de jogar futebol. E o outro, que deveria ser o camisa 10, ele quebra a perna e vai de muleta para Marquês de Sapucaí, ao invés de estar fazendo tratamento. Ele tem uma ruptura de ligamento, vem aqui para Belo Horizonte, opera com um dos melhores médicos do mundo, que é o Dr. Rodrigo Lasmar, e ao invés de estar se cuidando, se tratando, ele está fazendo o cruzeiro do Neymar, ele está fazendo o navio do Neymar. Aí não tem jeito a gente ganhar a Copa do Mundo, não. Eu vejo muita discussão se o problema é o fato de só convocar jogadores que estão no exterior ou não. Eu até acho, João, que não passa muito por aí. Olha a seleção da França. Eles não jogam na França. Olha a seleção do Uruguai, eles não jogam no Uruguai. Olha a seleção da Argentina, eles não jogam na Argentina. Mas apesar de não jogarem mais em seus países de origem, existe uma identificação, um respeito muito grande que aparentemente com a nossa seleção não existe mais. Hoje, todos os jovens jogadores, né? Qual que é o sonho? É ir pra Europa. É assim no Brasil, é assim no Uruguai, é assim na Argentina. O cara que lá assinar no Uruguai, o sonho dele não é jogar no Peñarol hoje em dia. O sonho dele é ir pro Barcelona, pro Real Madrid. Mas parece que apesar de saírem ainda jovens do país, eles não perdem uma identificação, um patriotismo, né, João? Um amor pela camisa. O jogador da seleção brasileira parece que perde. O objetivo é só ir embora e o que ficou no Brasil ficou. O Paulo Diniz está dizendo, o Vini Júnior estava mexendo no celular na hora que a seleção brasileira estava tendo uma decisão por pênaltis. Que é outro ponto também que eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is, sabe, João? A gente vem cobrando muito de Rodrigo, de Vinícius Júnior, que são jogadores talentosíssimos, mas que tem uma característica específica, que eles roubem a bola no meio campo, que eles driblem meio time e apareçam na cara do gol para finalizar. Eles não vão fazer isso. Porque hoje nós temos uma seleção brasileira que fica só fazendo bola longa para encontrar os atacantes de velocidade, mas nós não temos, por exemplo, no meio-campo, um cara que cadencia o jogo, que distribui o jogo, que chama a responsabilidade, que acha um passe diferente. Nós não temos essa peça hoje na seleção brasileira. Nós não temos um centroavante na seleção brasileira, Nath. O Brasil foi para as últimas Copas do Mundo com como é que chama aquele do Arsenal lá, o Gabriel Jesus, que é inimigo do gol. Jejum nas Copas. Gabriel Jesus disputou 2 Copas do Mundo sem dar um chute a gol. Um chute a gol. E hoje, o único centroavante que nós temos
pelo menos atuando no Brasil, que ainda enche os olhos e que de certa forma é uma unanimidade, é o Pedro, mas parece que não foi convocado por caridade ao Flamengo, né? Não, peraí, vocês já vão perder o Arrascaeta, o De La Cruz, o Pulgar, o Varela, não sei quem, então nós vamos segurar o Pedro. Aí a culpa é de quem? Da CBF, que não consegue montar um calendário bom o suficiente para que os times possam ceder os seus jogadores de bom grado. E nem precisava ser bom demais, né? Era só fazer o básico, ó, na hora de Copa América, de Copa do Mundo, de jogo de seleção, não dá pra ter futebol. Não dá pra ter futebol. O campeonato perde a visibilidade porque as pessoas estão mais preocupadas com os seus times do que com a seleção brasileira e a seleção brasileira deixa de ter às vezes alguns jogadores importantes. O torcedor do Atlético, João, eu aposto pra você que boa parte da torcida do Atlético estava torcendo mais pra seleção brasileira ser eliminada pro Arana voltar pro time do que pela sequência do time para ficar mais uma semana sem o Arana. O Gilberto Azevedo, JVX, parece que o Neymar jogou ontem e perdeu o pênalti. Não, ele não jogou ontem, mas ele incentivou e inspirou essa geração descompromissada que a gente tem, com tantos maus exemplos ao longo dos últimos anos, inclusive dentro da seleção brasileira. E mais, muito do Neymar não tá jogando é pela sua péssima conduta profissional, porque ele é o jogador mais talentoso, ele é o mais feroz dessa seleção brasileira, ele é craque, em termos João, de qualidade. Mas ele não se cuida. Vive inchado de bebedeira e de farra. Essa é a verdade. Ao invés de estar tratando a lesão, tá fazendo navio do Neymar. Olha, isso eu ouvi de uma pessoa de dentro da CBF. De dentro da CBF. O Neymar não cura a contusão dele como deveria. Ele não cuida. Ele não faz o tratamento adequado. Então ele tem responsabilidade, sim. E eu acho, João, a gente falou muito aqui da responsabilidade em cima dos jogadores, mas é assintomático, né, João? A seleção brasileira está eliminada de maneira precoce da Copa América, jogando esse futebol quase que medíocre. A seleção brasileira não vai disputar as Olimpíadas de Paris, o time olímpico masculino. A seleção brasileira recentemente não conseguiu ganhar Mundial Sub-17, não conseguiu ganhar mundiais de categorias de base, é o 6º colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo, teve resultados vexatórios dentro do continente para seleções muito inferiores à nossa, ainda no comando do Fernando Diniz. Isso é a seleção brasileira, é a CBF desmoronando. E isso precisa cair na conta de quem está no comando. O Edinaldo Rodrigues hoje, ele não tem moral, ele não tem capacidade, ele não tem autoridade, credibilidade, nada para estar à frente da CBF. Todos que vieram atrás dele são do mesmo nível. Ô Nath, quantos aí foram presos? Não podiam. O Brasil foi para uma Copa do Mundo em que o presidente da CBF não pôde acompanhar a delegação, porque se viajasse para a Rússia ia ser preso pela Interpol, o seu Marco Polo Del Nero. Ricardo Teixeira a gente não precisa falar. Então é Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, é o Zé Maria Marim que foi preso. É isso aí, o outro tá pendurado por uma liminar. Não tem jeito, é desanimador.